O que eu quero deixar para os irmãos é que Cristo foi o único e é o único capaz de vencer a morte. Aleluia. Cristo é o único capaz de vencer a morte. Cristo é o único capaz de vencer a morte. Só poderia ser Ele. Ele era o único que poderia e capaz de vencer a morte. A humanidade em si estava condenada. Nós estávamos condenados. Nós fomos mortos pelo pecado. Nós estávamos em Adão lá no início do Éden. Quando Adão peca, a Bíblia diz que o pecado entra no mundo. Agora a morte entra no mundo. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então Adão, o primeiro Adão, peca dentro do paraíso. Porque não é o lugar que eu estou que me faz pecar, mas o que me faz pecar é o meu caráter, é o meu compromisso com Deus. Adão, dentro do paraíso, o melhor lugar, ele pecou e errou. E às vezes nós queremos estar em melhores lugares, dizendo: Senhor, se eu estivesse na melhor situação, eu não pecava. Se eu estivesse na minha vida mais tranquila, eu não pecava. Se eu estivesse só de vitória em vitória, eu não pecava. Na verdade não é isso, porque mesmo na luta, mesmo nas dificuldades, o cristão que tem compromisso com Deus, ele continua fiel até a morte. Veja, Jó estava na prova, na luta, no problema, na dificuldade, mas em nenhum momento murmurou e reclamou. Por quê? Porque na verdade ele tinha um compromisso com o Eterno, e ele não abandonou esse compromisso em meio à dificuldade. Não é o lugar que me faz, é eu que faço o lugar que estou. Aleluia. Adão pecou, o primeiro Adão pecou, mas a Bíblia diz e chama Jesus de último Adão, aquele que viria para dar vida, porque eu disse: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O último Adão veio para quê? Para vencer essa morte, para vencer este pecado, para dar vitória para aqueles que estavam condenados, porque na verdade nós não tínhamos capacidade de pagar esse alto preço. Dinheiro não pagava esse preço, ouro não pagava esse preço, carros de luxo não pagavam esse preço, uma vida de ostentação não pagava esse preço. Não adiantaria jogar no tigrinho, não daria para pagar esse preço. Não adianta fazer aposta em casa de aposta, não pagaria esse preço. Mas o preço pago foi com o sangue, e o sangue puro daquele que desceu e venceu a morte. Foi com o sangue que ele pagou um alto preço, o sangue puro e carmesim, o sangue puro e carmesim. Porque é o sangue de Jesus que lava o nosso pecado, é o sangue de Jesus que lava a nossa alma. A sua ressurreição nos mostrou que a morte não teria, e que a morte não tem poder sobre ele. Na verdade, a morte não foi capaz de levá-lo. Eu gosto de uma expressão de um pregador que diz que a morte não conseguiu nem levá-lo, mas na verdade ele se entregou para a morte. Por isso que ele é o cordeiro voluntário. Lá no passado, todas as vezes que os sacerdotes pegavam o cordeiro para ser morto, eu tive a oportunidade, pastor Júlio César, de pregar na sexta-feira em uma igreja, e na sexta-feira eu preguei sobre a morte de Cristo. E quando eu fui falar sobre o cordeiro no Antigo Testamento tinha que ser limpo, puro, imaculado, e quando levava até o sacerdote, o cordeiro se debatia. Por quê? Porque ele não queria morrer, ele estava morrendo por pecado do dono dele, e ele não queria morrer, ele não queria amarrar os seus pés para que ele não fugisse. Mas Jesus não, ninguém precisou de pedir, ninguém precisou de amarrá-lo, ninguém precisou de segurá-lo. Ele mesmo disse: eu vou morrer por causa deles. Você está entendendo isso? Que foi voluntariamente que Jesus desceu para você. E se nós pararmos para pensar, nós não merecíamos. Ele olhou para mim e para você e disse: eu vou morrer por você. E talvez você se pergunte: logo eu? E talvez eu me pergunte: logo eu? Alguém que muitas das vezes é flexível, alguém que muitas das vezes cai, erra, fora, esquece de adorar, esquece de ser grato a Deus. Quantas vezes nós somos assim? Nós vivemos no dia a dia, na correria, e às vezes nem tiramos um tempo para falar com Ele, nem tiramos um tempo para orar com Ele, nem tiramos um tempo para meditar em Sua palavra, nem tiramos um tempo para louvar o Seu nome. Mas mesmo assim eu lembro do que Ele fez por mim, desfez da Sua glória, como o pastor Júlio César disse aqui. Ele não se usurpou ser igual a Deus, mas vestiu a roupa da carne, da pele humana, se vestiu para sentir o que nós sentimos, para sentir o que nós passamos, o que nós passamos, para viver o que nós vivemos, e dizer para mim e para você: tem de bom
teu ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci. Eu venci. E esse texto é antes dele morrer, ele disse: eu venci. Oh, amada, sua cara. E ele estava dizendo para mim, para você: se eu venci, você também pode vencer. Se eu venci, você também pode vencer. Mas a minha luta é difícil, você também pode vencer. Mas a minha vida é tão complicada, mas você pode vencer. Mas eu não cresci numa casa tão tradicional. A minha vida foi assim, minha infância foi difícil. Toda a minha vida é complicada, mas você pode vencer. Você é vencedor porque Ele venceu por você. Entenda isso. Ele era o único capaz de que poderia enfrentar a morte. A sua ressurreição mostra que ninguém poderia segurar Cristo em um sepulcro, em uma cova. Tentaram colocar Cristo numa cruz, os homens. Quando colocaram Cristo numa cruz, disseram: acabou, está acabado. Os romanos, os judeus da época, disseram: acabou para aquele que se diz Messias. Mas Satanás não queria que ele tivesse ido para a cruz. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Pedro, Jesus está falando sobre a sua morte, Pedro diz assim: não, Jesus, você não pode ser crucificado. Mas aí ele diz assim para Pedro: Pedro, sai de mim, Satanás. Ele sai para lá, Satanás. Não era Pedro falando, era Satanás na boca de Pedro, porque não queria que Cristo sofresse na cruz. Por quê? Porque sabia que a cruz seria a vitória para mim e para você. Sim. Apocalipse capítulo 5, versículo 5 vai dizer assim: João escrevendo, ele estava chorando porque ele viu um livro, 7 selos, o livro tinha 7 selos, 7 cadeados, estavam fechados, e ninguém era capaz de abrir os selos. Então ele olhou e no céu não tinha ninguém, olhou na terra, não tinha ninguém, debaixo da terra piorou, ninguém poderia abrir os selos. Mas aí no capítulo 5, no versículo 5 de Apocalipse, um dos anciões levanta e diz assim para João: ei João, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro dos seus 7 selos. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Homens poderosos viveram sobre essa terra e todos experimentaram a morte e ninguém voltou. Mas ele não. Ele viveu, vive, está vivo para sempre. Ele morreu, sim, morreu. Padeceu na cruz, sim. Disse ao Pai: vai, entrega a ti o meu espírito. E padeceu na cruz do Calvário. Foi levado ao sepulcro, foi sepultado, rolaram a pedra. Mas não, no terceiro dia ele ressuscitou. Essa é a mensagem dessa noite, igreja do Senhor. Jesus Cristo está vivo. Não, você não entendeu? Você adora um Deus que está vivo. O nosso Deus não está morto. O nosso Deus não está calado. Ele fala, ele anda e ele disse: estarei conosco. Estarei conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está aqui. Ele disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu. Nessa noite nós estamos reunidos aqui no nome dele. Nessa noite aqui nós estamos reunidos para falar sobre ele. Não, nessa noite eu não quero falar sobre mim. Eu poderia aqui trazer testemunhos, eu poderia aqui trazer alguma história, mas eu não quero falar sobre mim nessa noite. Eu quero falar sobre ele, sobre o que ele aconteceu, sobre o que ele fez, mas mais do que isso, sobre a sua vitória sobre a morte, sobre ele ter ressuscitado e estar vivo. Eu não me cansarei de falar aqui nessa noite que ele está vivo. Ele está vivo. Quantos acreditam em deuses mortos, parados, não andam, não falam? Aí a Bíblia vai dizer: tem boca, não fala, tem pés, mas não anda, tem olhos, mas não vê. Mas o nosso Jesus Cristo não. Ele está vivo. Ele está vivo.
Jesus chegou a aparecer para mais de 500 pessoas. De uma vez só, ele apareceu para 500 pessoas para verem. Muitos viram, discípulos viram, as mulheres viram. Interessante que quando ele apareceu primeiro para as mulheres. Por que ele apareceu primeiro para as mulheres? Porque naquela época as mulheres não tinham vez e nem voz. Elas não poderiam estar sentadas aonde o homem estava. Mas Jesus querendo quebrar protocolos. Sim, o nosso Jesus quebra paradigmas. Ele pegou e escolheu aparecer logo para mulheres. E disse ainda para as mulheres: vai e anuncia, vai e diga aos meus filhos, vai e diga aos discípulos, vai e fala para eles que eu estou vivo. E fala para eles se prepararem, porque eu vou me encontrar com eles. Fala para eles descer para Galileia, porque eu quero ter um encontro com eles. Anuncia que eu estou vivo. Sabe o que eu quero dizer com isso?